Vou falar sobre o Bayern de Munique e a sua resistência ao nazismo na, quando Hitler estava no poder. O Bayern de Munique ele foi fundado em 1900 por ex-atletas que estavam indignados com o seu ex-clube, por um fotógrafo e porra, confundi agora, meu Deus. Dia 27 de fevereiro de 1990. Sua primeira partida foi em 1901 contra o Nuremberg. O primeiro título deles foi em 1932, quando eles ganharam o primeiro campeonato nacional. O técnico já era o Little Dombe, o Richard Kohn, que foi bastante presente na resistência, que ele era um técnico judeu. E nessa época, o clube já era comandado na presidência por Frank Landauer, que eu vou falar mais à frente. Em 1933, Hitler assumiu o poder e um dos primeiros passos dele foi controlar todas as instituições do país, tanto esportivas quanto de educação. Todas as instituições ele começou a controlar. E a partir disso ele começou a fazer cada vez mais leis que limitassem os judeus na Alemanha, por conta do antissemitismo que ele pregava. Como o Bayern era um time que o próprio presidente era judeu e os seus fundadores haviam sido judeus, eles começaram a sua resistência. A maioria dos clubes da Alemanha demitiram todos os seus funcionários judeus e jogadores, enquanto o Bayern de Munique decidiu manter seu presidente e o técnico. Mas daí, quando a medida foi aprovada que proibia qualquer profissão de judeus na Alemanha, o técnico Little Dombe, que é mais conhecido como o Richard Kohn, ele teve que fugir para a Suíça e se refugiou lá. Nas Olimpíadas de 1936, acho que o André até contou pra gente, Hitler ele tinha a ideia da raça pura, raça ariana. Só que, provando que ele não tinha nenhum nexo, em 1936, todas as corridas de atletismo foram vencidas por negros e africanos, ou dos Estados Unidos ou africanos. E o capitão do time, o Wilhelm, ele pousou com o Jesse Owens, que foi campeão da prova de 200 metros rasos. Isso enquanto Hitler estava nas arquibancadas e afrontou ele. Em 1936 também, quando a Alemanha estava revoltada com o Bayern de Munique, eles foram atrás das pratarias do time, as medalhas, troféus, entre outros. O capitão do time também, que na época, o Konrad, ele pegou os troféus e escondeu todos eles para os alemães não pegarem, porque eles queriam pegar para vender e conseguir dinheiro para armamento, que nem eles estavam fazendo com status, entre muitas outras coisas. Daí essa foto é uma réplica exatamente igual de como foi que ele escondeu. Isso aqui é uma representação no Museu do Bayern hoje. Se tu for lá, tu vai ver. Todos os times foram obrigados a aderir à suástica, de 1938 a 1945. Mas mesmo o Bayern de Munique, que era um time judeu, foi obrigado a aderir à suástica. E o Hertha Berlim era o time que o Hitler torcia. Então ele beneficiou esse time, tipo, financiou campos, entre outras coisas. Mas até mesmo com o fim do nazismo, o Bayern de Munique foi proibido de jogar até 1947 na Bundesliga, que já era a liga alemã na época. Hitler também, ele financiou campos bons, jogadores, financiou o clube da região. Eu não me lembro agora certo o nome dele, mas o rival da região de Munique, do bairro de Munique. O bairro de Munique, ele foi apelidado de Judenclube, clube judeu, que era utilizado de forma pejorativa na época.
O Kurt Landauer, que foi o presidente da época que resistiu ao nazismo, era judeu, ele foi homenageado recebendo o seu nome na praça em frente à Allianz Arena, que é o estádio do Bayern. E em 2018, ele recebeu essa estátua no CT do Bayern de Munique, que foi reformulado em 2018. No dia 27 de janeiro do ano passado, no dia da lembrança do Holocausto, o Bayern de Munique distribuiu esses panfletos, que está aí à direita, com o nome dos 104 funcionários, atletas e do Bayern de Munique que foram perseguidos. Alguns deles morreram em campos de concentração, outros foram perseguidos, outros se suicidaram, outros tiveram que se refugiar, mas todos que foram perseguidos de alguma forma. Na Alemanha, foi homenageado, e os jogadores também entraram em campo com as faixas escritas We Remember, que é Nós Lembramos. Em 2005, pela sua resistência ao nazismo, o Bayern de Munique recebeu o prêmio Julius Hirsch, que é um prêmio que reconhece grandes figuras alemãs que apresentaram alguma resistência ou outra coisa. Daí aqui, a foto de 2019 também, do dia da lembrança do Holocausto, que ali em cima está escrito aqui Kurt Landauer e aqui o Little Dombe, está escrito FC Bayern e eu pertencemos um ao outro e somos inseparáveis. Que é a frase que ele disse assim que Hitler assumiu o poder. Esse final de semana, domingo, o Bayern de Munique foi campeão da Champions League. E o clube é um dos maiores clubes do mundo, não só pelos seus títulos e pelo seu reconhecimento no futebol, mas também pela sua resistência ao nazismo. Aqui as fontes. É isso. Muito massa, Thiago. Eu não conhecia nada dessa história aí. Acho muito legal você ter escolhido ela e não sei se os colegas de vocês conheciam, né? Se esse é um trabalho que já vem lá da disciplina de história, mas parabéns, ficou bem Eu não completo. conhecia e nunca nem ia pensar nesse trabalho, porque não tem esse nível de pensamento. Mas que é importante, né? Resistir às coisas que resistir quando você não é a favor de algo, né? E ter um time, e ter um grupo, enfim, até ano passado ser relembrado e receber homenagens, né? Como a estátua, enfim, e as faixas e os panfletos. E que massa! Agora eu já tenho um time. Eu vou torcer pro Bayern de Munique. Ô prof, Que é campeão, né? lembra a Champions que a gente falou lá que tu disse que tinha time brasileiro? Ganhou esse ano, Uhum. ganhou domingo. Então, que massa, ele falou, né? Muito massa. Muito bom, Thiago. Puxa, eu não consigo elaborar uma pergunta para ti, cara. Fico assim, se eu lembrar de algo, eu te pergunto, tá? Yasmin, tu pode assumir, por favor? É Yasmin e Luana, é isso? Oi, prof. Eu vou apresentar. Tá bom, tá contigo Não, então. o nosso trabalho não tá trabalho de... Sabe? Prof, nosso trabalho tá aqui, mas... Tá, calma aí. Não sei, calma aí. A gente vai falar sobre clima e vegetação da Europa. É escrito em inglês. Calma. Lembrem que clima e vegetação é um tema que vai cair na prova, tá? Lembrem de associar ali com as correntes, né? Eu vou fazer o questionário, já tem perguntas assim que relacionam, né, essas características. Então, fiquem atentos, mais atentos, né, ao trabalho dos colegas, porque também tem a ver com o tema de prova. Ô, prof, tá aparecendo? Sim ou Não, não? Tô vendo vocês.
Calma. Então, eu faço o seguinte. Eu tenho que te enviar, acho que, o PowerPoint para eu conseguir abrir nas abinhas ali em cima. Que eu não enviei, que é melhor, porque eu queria, tipo, gravar a tela do meu PowerPoint mesmo, só que não tá dando. Ou eu tô tensa, mas não sei. Tá, talvez você não tenha essa prática, né? Você mandou no meu e-mail ou no Classroom? Não, eu não mandei ainda, mas eu vou te mandar. Então manda agora, por gentileza. Tá bom. Arthur, você tá sozinho, né? Você pode assumir, então, agora, já que as meninas estão se organizando, por gentileza? Ok. Obrigada. Yasmin, fecha seu microfone. Mantenham as câmeras abertas, viu, gente? Tem gente que fechou, enfim. Eu desliguei a minha porque o Thiago tava travando muito pra mim. Toda a voz dele ficava tipo um robô. Tá. Tá Beleza. aparecendo aqui? Já tá projetando, sim. E agora? Tá projetando, aham. Tá, eu vou falar sobre a Crimeia, que é uma península, fica localizada na Europa. Na Europa Oriental, ela é uma localização bem estratégica, principalmente para a Rússia, porque porque a Rússia não tem nenhum acesso a nenhum mar. Você pode ver aqui pelo mapa, a Rússia não tem acesso a nenhum mar que não fique congelado durante uma parte do ano ou uma coisa desse tipo. Ela não tem nenhum acesso a um mar, a um oceano. Então, a Crimeia seria importante porque através da Crimeia ela teria acesso aos estreitos de Istambul e Dardanelos e ela poderia acessar o mar Mediterrâneo. Daí poderia fazer comércio com países ao redor do mundo. Essa península ela é conectada por terra à Ucrânia e ela tem uma ponte para a Rússia que foi construída em 2018. Tem um mapa mais detalhado. Tem várias paisagens naturais, por exemplo, essa praia aí, e esse castelo que é conhecido como Ninho da Andorinha. Só licença um minuto, Arthur. Eu acredito que você tenha que clicar lá em cima em habilitar a edição, ou até mesmo num botãozinho na parte inferior direita para começar a projetar cada slide para gente. Isso, foi. Para mim agora foi. Perfeito. E para mim não foi agora. Eu vou tentar compartilhar de um jeito diferente. Tá. Talvez assim vai. Agora tá aparecendo, será? O primeiro slide, inteiro. Segundo, massa. Agora foi. Uhum, Tá. perfeito. Esse aqui são a praia que eu tinha falado e esse aqui é o Ninho da Andorinha. Essa é a bandeira da Crimeia. A Crimeia tem muitos grupos étnicos, incluindo russos, que é a maioria, no caso. Os ucranianos têm tártaros da Crimeia, armênios, judeus, bielorrussos e entre outros. Esses grupos vieram em ondas em diferentes períodos da história. Os primeiros foram os tártaros da Crimeia, depois chegaram tártaros junto com mongóis. Depois vieram os armênios, os russos, os ucranianos, os bielorrussos, os judeus. E lá tem 3 línguas oficiais, que são o russo, o ucraniano e o tártaro da Crimeia. O russo e o ucraniano são línguas eslavas e o tártaro da Crimeia é uma língua túrquica. A Crimeia é um caso complicado. Tem uma controvérsia, talvez vocês tenham já visto alguma notícia sobre isso, mas a Rússia recentemente anexou
e isso está causando muitos países estão sancionando a Rússia por causa disso. Então eu vou contar um pouco da história. Em 1954, dentro da União Soviética, né, no caso a Ucrânia era uma república dentro da União Soviética, e a Rússia, que era uma outra república dentro da União Soviética, que controlava a Crimeia, transferiu a Crimeia para a Ucrânia, porque a Crimeia tem uma conexão de terra com a Ucrânia, então ficaria mais fácil de administrar a península. Daí, em 1991, com a queda da União Soviética, a Ucrânia teve sua independência e ela levou junto a Crimeia. E como a Crimeia é uma localização estratégica para a Rússia, complicou bastante para a Rússia. E a Rússia queria muito a Crimeia, então. Daí, no início de 2014, como o governo da Ucrânia tinha muita influência russa, a Rússia influenciava muito no governo, ah, as pessoas da Ucrânia em geral não gostavam disso. Então, eles começaram a ter muitos protestos lá na Ucrânia por causa desse governo pró-russo. Eles não gostavam. Daí, em fevereiro de 2014, em 22 de fevereiro de 2014, esse presidente pró-russo, Viktor Yanukovych, foi tirado do poder por um golpe, ou uma revolução, dependendo a quem você perguntar. E a Ucrânia ficou sob um governo provisório que era mais influenciado pelo Oeste, né, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Daí, no início de março de 2014, a Rússia invadiu a Crimeia sob alegações de que esse golpe desse governo provisório tinha sido um golpe ilegal e que... basicamente isso, tinha sido um golpe ilegal. Então eles invadiram os soldados russos sem identificação invadiram prédios, bases militares e torres de comunicação da Crimeia. E ocuparam a Crimeia. Daí teve um referendo que eles fizeram, que era basicamente uma votação para a população da Crimeia dizer se eles queriam ser anexados pela Rússia ou não. Só que esse referendo foi feito sob ocupação militar russa, então talvez não tenha os resultados, que os resultados foram de 96% da população aprovou a anexação da Rússia, da Crimeia pela Rússia, no caso. Só que como isso foi feito sob ocupação militar russa, não se sabe se o resultado foi verídico mesmo ou foi falsificado. Daí, em 2014, teve uma assembleia da ONU que a maioria dos países não reconheceu essa anexação e muitos países, incluindo o Brasil, ainda reconhecem que a Crimeia é parte da Ucrânia e que a Rússia nunca anexou a Crimeia. Hoje a Crimeia é uma república russa, ou seja, é tipo como se fosse um estado brasileiro, só que tem mais autonomia. É tipo um estado da Rússia, só que tem mais autonomia. E a capital, entre aspas, a cidade de Sevastopol, ainda é administrada como uma entidade separada, ou seja, não é parte da República da Crimeia, é separada ainda. Uma unidade de administração separada. Teve censos demográficos que disseram que aproximadamente 90% dos habitantes da Crimeia em geral e 93% dos habitantes de Sevastopol aprovaram a anexação russa. Isso porque a Crimeia, a Península da Crimeia, tem uma maioria russa como população. E 16, aqui diz que só 16 países reconhecem a anexação da Crimeia, incluindo a Venezuela, Coreia do Norte, Angola e eu não lembro os outros. Sevastopol é uma cidade linda e administrada com menos autonomia do que o resto da Crimeia. E ainda assim eles têm uma taxa de aprovação maior da anexação russa. E essas são as fontes. Massa, parabéns, Arthur. Cara, por que você resolveu fazer sobre isso? É que é um tema que eu acho interessante, eu também não sabia muito sobre o assunto, eu sempre quis saber por que isso era tão significativo e
Eu lembro que em 2014 todo mundo tava falando disso e eu queria saber o que que era. Pô, que massa! Nossa, de 2014 para 2020, é, isso estava na sua cabeça, né? E que bom que você fez uma pesquisa mais apurada e que apresentar para gente. Que bom. Alguém tem alguma pergunta para o Arthur? Não, Mas bem interessante, né? É uma questão geopolítica que a gente vê em vários outros lugares do mundo, né? É, e, enfim, isso que você falou do referendo é bastante relevante, Arthur, porque, de fato, né, se você faz uma votação sobre uma intervenção, né, o medo da população, né, enfim, a pressão que rola é muito maior do que se não tivesse a intervenção, né? Mas legal, parabéns. Meninas, estão com Luana. vocês? Boa, Luana, já Tá. chegou chegando. Pode ir. Tá, prof, a gente vai falar sobre o clima e a vegetação da Europa. Daí eu fiz com a Yasmin e é isso. Tá, a Europa, ela se localiza no hemisfério norte e numa zona temperada. E em questão disso, as estações lá na Europa, elas são definidas, elas não têm um excesso muito grande de pluviosidade, de nevasca, de nevar, né, de queda de neve, ou de temperatura muito alta ou muito baixa. A Europa, ela tem uma altitude muito alta, e eles têm inverno muito rígido lá, com temperaturas muito baixas, chegam a temperaturas muito baixas, muito frio mesmo, gelado. Tem o verão também, e também tem o verão bem definido, com temperaturas bem altas. A gente tem, tipo, muita gente tem uma visão da Europa de ser um lugar frio, gelado. E mesmo sendo verão, eles acham que não tem verão, que nenhum dia tem sol, poucos dias tem sol, mas não. Lá chega a temperaturas muito altas, bem quente. Aí tem um mapa aqui embaixo que está demonstrando em cores diferentes e tons e tudo mais. Daí onde cada clima predomina mais no continente. Daí tá. Daí ali em verde escuro, na parte oriental, na parte leste do continente, a gente encontra o clima temperado continental. No norte, em roxo, a gente tem o polar. Na parte ocidental, a gente, em verde claro, ali no Reino Unido e Suíça, eu acho, um pouquinho uma parte, não sei. Enfim, tem o oceânico. Pegando uma partezinha do sul, no laranja, ali acho que pega Portugal, Itália, Espanha, que é o Mediterrâneo. E por último, que é o clima que é o menos predominante, que pega uma parte bem pequena da Suíça e da Itália, eu acho ali, que é o da alta montanha. Daí tem o outono, que é uma estação que simboliza muito a Europa, né? Tipo, se caracteriza pela perda, pela queda das folhas secas das árvores. Então, todo lugar que tu vai lá no outono, nas praças, na rua, assim, tudo, tem essas folhas caídas aí, secas no chão, espalhadas, muitas, inclusive. E tem muitas obras de arte, muitas fotografias bem bonitas desse período do ano lá na Europa. Tem a primavera, e tem a primavera, que também é quando começa a nascer as flores, né? Que tem diversas espécies, diversas cores de flores lá na primavera. Também nos parques, enfim, tipo, bem bonito lá. E também é nesse período que as temperaturas vão começando a subir de novo. Daí tem a imagem aqui do outono e da primavera. Daí a Yasmin vai falar da vegetação. Tá, eu vou falar sobre a vegetação da Europa. E como em qualquer lugar do mundo, ela é influenciada de acordo com os solos, os climas, a maritimidade, as altitudes, enfim. E eu vou falar sobre algumas das vegetações encontradas na Europa, começando pela tundra, que é localizada no norte da Europa, lá perto do Polo Norte. E é uma vegetação com clima bastante frio, né? Caracterizado pelo clima polar ártico. E é um bioma bem preservado, porque como é muito frio, quase não tem ninguém que mora lá. E
não tem muito economia, assim, atribuída a esse tipo de vegetação, porque não tem como, né? Ela, a tundra ela só aparece nas épocas de desgelo, quando o gelo derrete, e ela consegue aparecer. É uma vegetação, assim, com líquens, musgos, arbustos e ervas, e as espécies têm que ser bastante resistentes ao frio. Outro tipo de vegetação é a, a taiga, ou vegetação conífera, floresta boreal, tem vários nomes. E é localizada no sul da tundra, ainda no norte da Europa, né? E ainda é uma vegetação de clima bem frio. As espécies têm que ser bem resistentes e é predominante as árvores de pinheiros e coníferas mesmo, né? Também é predominante o clima polar ártico nessa região de taiga. A floresta temperada, ela era para ser a mais... Era não, né? Não sei. É a floresta é o tipo de vegetação mais predominante na Europa, só que ela foi muito devastada por ação humana, né? Então ela é mais reservada dentro de parques e reservas florestais. E ela é caracterizada porque as folhas caem muito e nutrem bastante o solo. Mas ela não é, tipo, muito encontrada assim em cidades, assim como todas as outras, né? Bom, também tem os estepes, que são vegetações compostas por herbáceas e gramíneas, são vegetações baixas, assim, né? Provenientes de solos férteis. Peraí. Ali no mapa tu consegue ver ali, tipo, que tem em cima a tundra, como eu falei. Peraí, que eu vou virar que eu não tô enxergando nada. A floresta boreal ali também no norte, né? A floresta temperada em quase toda a Europa. A vegetação mediterrânea ali no... Peraí, já vou falar. Também tem as xerófilas, que são resistentes a longos períodos de seca e estiagem e climas muito extremos. E não está aparecendo ali no mapa esse tipo de vegetação. A de altitude também são resistentes a temperaturas baixas e tem pouca vegetação e são localizadas nas cadeias montanhosas como os Alpes, a Cordilheira Escandinava e os Montes Urais. Os Alpes, eles ficam ali no sul esquerdo, acima ali, tipo, daquela botinha ali que tem, sabe? Da Europa, que é, tipo, todo mundo sabe, ali. E os Alpes escandinavos ficam ali no norte, não no norte, ali pra esquerda, ali no... Ai, não sei direito, porque França fica por ali. E os Montes Urais ficam ali na divisa com a Ásia, no norte direito, naquela... Fica, tipo, bem na divisa ali. E é, tipo, uma cadeia, assim, tipo, uma linha, assim, que ficam os Montes Urais ali. E é isso. Enfim, né? Daí tem as imagens que a gente colocou ali embaixo, né, Yasmin? Enfim, ela não falou, mas a gente colocou as imagens ali e de algumas das vegetações que a gente colocou. E, prof, é isso. As fontes não estão aparecendo, mas eu vou te mandar o PowerPoint, vai estar aparecendo as fontes, mas não está aparecendo. Beleza, meninas, parabéns. Eu queria só fazer uma comparação, né? Eu até peguei o livro para eu ver quem é que tinha elaborado os mapas do nosso livro, né? Daí a editora, o autor, referencia e pode usar esses mapas, né? E daí, enfim, aqui fala que é um atlas, né, do século XXI, a edição de 2012. Isso é o que está apresentado no nosso livro didático, tá? Vocês veem que é bastante similar ao que as meninas apresentaram, né? As meninas pegaram que a legenda estava incompleta, da vegetação, certo? Pois, eu juro, a gente não conseguiu achar uma que, tipo, tava toda certinha, sabe? Tinha umas que a gente pode falar também, tipo, sabe? Aí a gente foi que a gente tinha mais complexo, assim, que vai se encaixaria melhor. Daí a gente mas ela falou ali que não tá todas. Faltou ali. Sim.
Mas uma dica para outros trabalhos meus ou de outros professores, utilizem a versão, então, do nosso livro e aprofundem e falem coisas a mais além do nosso livro, tá? Porque se a gente está com esse aqui como base, né, siga esse daqui, então, tá? Não tem problema você seguir outros, tá? Eu só estou fazendo essa chamada aí, porque sim, estava incompleto, vocês já identificaram, né? E a gente vai ver que aqui, quando a gente estuda um continente, galera, tem muitos detalhes. E aqui na aula de geografia, quando a gente vê um continente durante um mês e meio, muitas informações são generalizadas, né? São apresentadas de maneira em geral, tá? Então, há muitas... Ai, caramba, como é que fala aquilo? Enfim, são Opções? informações generalizadas, né? Você não tem detalhes, tá? Então, se você fosse estudar, por exemplo, o clima da Itália, que é o que a Yasmin falou ali da botinha, né? Você encontraria no Atlas ou no Google da vida outros detalhes de climas dentro desse clima que é apresentado, ou da vegetação, que é o tema de vocês, né? Que é apresentado aqui no nosso livro, tá? Então, só para chamar a atenção, relembrar, né? Não sei se eu falei isso em outra aula, tá? E para dar essa dica de vocês utilizarem os mapas, talvez até as imagens, né? Do nosso material e a partir daí extrapolar, fazer uma pesquisa a mais. Tá bom? Fica para a próxima, isso daí, essa dica, tá? Henrique, tá contigo, você pode continuar, você pode apresentar a sua, e daí na sequência eu preparo o Bruno e a Luísa. Vocês são uma dupla, né, Bruno e Luísa? Na verdade, eu não sei se vai dar tempo, né? Porque, a princípio, faltam 6 minutos para acabar. Por quê? Para preparar melhor, você não está pronto ainda? Alguém quer apresentar agora? Nesses últimos 5 minutos? Falta o Giovanni. Se não, vai contigo, Henrique. Senão todo mundo vai querer deixar para outra aula, né? Alguém ligou o microfone e falou alguma coisa? Não sei se dá tempo a nossa, que é grande até. Ah, tá. Vocês têm aula depois daqui? Depois da minha? Ou acabou? Não? Vai aí, Bruno. Não. A gente pega 2 minutinhos do intervalo, então. Henrique se salvou, então, tá? Próxima aula você começa, Henrique. Bruno, por gentileza. Ok, só que você pode apresentar aí? Eu tô no celular, não consigo. Sim? A Luísa está apresentando ao longo de todo... Onde é que está o primeiro? Primeira pergunta, Bruno, por gentileza. Você mandou no Classroom ou você mandou no e-mail? Mandei no Classroom. Tá. Não, gente, vamos fazer o seguinte, não vai ficar muito apressado, a Luísa ali já está falando que tem horário, deve ter os compromissos, né, enfim, não vou forçar a barra, tá? Na próxima aula, o Henrique começa, seguido pelo Bruno, deixa eu só apresentar a próxima sequência, tá? Próxima aula, primeiro, né, próxima aula, dia 28, eu quero corrigir aquele questionário, beleza? Então, as últimas apresentações vão acontecer na sexta-feira, no dia 4, tá? Próxima aula 28, correção. Se der tempo, Henrique apresenta, certo? Na outra aula já é a prova, na outra semana, né? Terça-feira, na outra terça, é a prova, certo? E resta pra gente sexta-feira, dia 4, tá? Na sexta-feira, dia 4, todos devem finalizar a apresentação. Começando por Henrique, certo? Seguido por Bruno e Luísa. Depois, no sorteio, saiu Camila, tá? Nicolas, Matheus. Assim todo mundo apresenta. Não, e Giovanni. Vixe. Tá?
vai ser uma aula que bastante puxada, porque para que todo mundo consiga apresentar, tá? Talvez a gente pegue aí o intervalinho dessa aula dia 4, porque eu tenho que fechar as médias dia 5, tá? Então, já se preparem, porque assim como, né, nas aulas presenciais, nossa, a Luísa já estava cheia do compromisso que até já saiu da aula. Então, já se preparem, né? Porque assim como nas aulas presenciais, às vezes a gente pedia um pedacinho ali de aula do professor, né? Seguinte, tá? Talvez aconteça na sexta-feira, dia 4, quando eu vou ter que finalizar isso aqui, tá? E daí não tem esse papo que o Henrique veio hoje, tá? Falou hoje. Matheus não vai vir essa semana. Enfim. Tá. É isso, pessoal. Vamos acabar com esses 2 minutinhos antes. Façam o questionário até sexta-feira. Henrique se prepara para a próxima aula, tá? Tchau, prof. Tchau, galera. Parabéns pelo trabalho de hoje. Tchau, tchau.